E hoje nós vamos estar começando uma nova série, né, de assunto, né? O pastor estava falando sobre relacionamento, né, na aula passada. A gente viu relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre as pessoas, relacionamento com os filhos, né, educação dos filhos. Vimos assim, né? Assim, demos um resumo, né? Porque esses assuntos sobre relacionamento é algo que a gente tem muito o que falar, né? Sobre educação de filhos, convivência com filhos, nosso pai, muita coisa aí sobre o papel do homem, o papel da mulher. Tem muita coisa para a gente falar esse ano, né? Que estamos focados aí em família. Então, algumas semanas atrás, Deus falou muito o meu coração, assim, de uma maneira muito clara, de estar ministrando, e aí eu falo sobre esse assunto de trauma. E eu quero começar com você lendo o texto de Isaías, capítulo 61, o texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, né, Jesus? A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nesse texto aqui vai falar a respeito do ministério de Jesus, né? Jesus, quando veio, ele citou essa passagem aqui, né? Hoje se cumpriu essas escrituras. Então aqui o texto, ele diz que o Espírito do Senhor está, né? Jesus falou isso, o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que o Senhor tinha ungido para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração. Ele vai dizer a consolar os que choram. Ele vai falar sobre a cura para aquele que está com o espírito angustiado. E ele vai dizer que esses que vão ser curados, eles vão conseguir restaurar esses lugares que um dia foram assolados. Restaurarão todos aqueles lugares da sua vida que foram destruídos, que precisavam de ser renovados. Coisa tremenda, né? Às vezes a gente olha para Jesus e pensa que ele veio fazer só a obra da salvação, né? Que o principal é crer em Jesus para ser salvo, e está muito bom. Glória a Deus, já tem uma vida eterna. Mas olha o detalhe desse texto aqui. Ele fala que o Senhor, ele veio para curar os quebrantados de coração. Ele está falando aqui de ferida de alma. Ele está falando aqui de pessoas traumatizadas, pessoas marcadas pela vida, pelo sofrimento, pelas lutas, coisas que as pessoas passam, que às vezes ela não queria passar, mas passou. Ela não pediu para nascer, nasceu e viveu coisas que ela não queria viver. Então o Senhor fala assim: eu vim para esses. Deus olhou lá desde o início e viu que o homem precisava de cura, precisava de restauração, porque quando o pecado entrou no mundo, veio uma desgraça sobre a vida do ser humano. E começou aí todo o sofrimento, começou aí toda a entrar a tristeza, a angústia, o sofrimento na vida do homem. E aí Deus Pai fala com Jesus, fala com o Filho: vai lá, filho, para você resolver essa situação, né? O homem está perdido,
o homem está abatido, angustiado, quebrantado, ou seja, ele está assim, no seu interior, todo precisando ser restaurado, porque o inimigo veio e foi destruindo, o inimigo veio e foi trabalhando, e a vida dele está assim. E só você, só nós poderemos agir na vida do homem e restaurar isso. Restaurar, curar. Então aqui esse texto é maravilhoso, eu quero que você grave isso. Pega a sua Bíblia aí, se você é crente raiz, se você é crente raiz, você está com a sua Bíblia aí em papel. E vai passar a caneta aí, ó, e sublinhar isso aí. Se você é um crente mais moderninho, tá com seu celular, vai grifa aí. Tem como você pintar ele aí de amarelinho, azulzinho, verdinho, a hora quanto você quiser. Mas esse texto aqui precisa estar guardado no nosso coração. Toda vez que o nosso coração se entristecer com alguma coisa, se abater, você volta para Isaías 61 e vê lá. Está escrito: ele veio para libertar os algemados. Ele veio para consolar todos os que choram. Aleluia. Ele veio para colocar vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Trocar as vestes. Um dia nós estávamos aqui ministrando e Deus me mostrou numa visão o Senhor trocando as nossas vestes. Nós temos vestes. O mundo espiritual é uma realidade, querido. É uma realidade. Então, a gente ora, eu fico orando a Deus para Deus abrir os nossos olhos espirituais para contemplar o mundo espiritual, para a gente entender melhor as coisas. Então, nós temos vestes espirituais, vestes que não são visíveis a olho nu, mas nós temos. E às vezes essas vestes, devido às lutas, às dificuldades que a gente passa, elas ficam, como que chamuscadas pelo fogo. Já viu aquela roupa do soldado quando ele vai para a guerra e que ele volta rasgada, parte queimada, né? Às vezes a nossa veste espiritual fica assim, né? Porque as lutas, as investidas do inimigo são tantas, que a nossa veste fica assim. E aí o Senhor, a gente precisa que o Senhor, que cura os quebrantados de coração, o Deus que troca as vestes, tira o espírito angustiado e coloca as vestes de louvor, ele age na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão dos traumas, porque o trauma é algo que todos nós aqui, certamente, um dia passamos por algum trauma. Alguns mais, outros menos. O que vem a ser o trauma? A gente está falando aqui, vamos falar aqui do trauma psicológico, esse trauma emocional, porque eu não sou médica para ficar falando aqui de traumas de pancada, Tem aqui enfermeiras, chefes formadas aqui que entendem muito bem sobre traumas, Existem dois tipos de trauma. Tem o trauma emocional, que é o que a gente vai falar, mas tem o trauma físico também, Você leva uma pancada e aí aquela região do corpo fica traumatizada, Fica roxa, pode sofrer uma hemorragia interna, pode ter uma fratura devido a um trauma, uma pancada. Então, trazendo isso para o emocional, às vezes a gente leva umas pancadas da vida, E aí, algumas vezes causa um hematoma no nosso espírito, às vezes vai causar uma fratura, dependendo do grau da situação, Mas nós não queremos falar do trauma físico, mas do trauma emocional. Então aqui, eu peguei uma definição bem simplesinha, porque se você entrar na internet, você vai ver aquelas definições do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra, e aí eles falam aqueles termos muito técnicos, e é que a gente não entende muita coisa. Então eu quis colocar uma coisa assim, bem um português bem claro, para todo mundo entender, Então aqui, é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de alguma experiência negativa. A gente sofre, o trauma nada mais é do que isso. Um dano emocional que acontece conosco, E que, como é que esse dano aconteceu? Como é que esse problema emocional aconteceu? Foi através de alguma experiência negativa, externa, que aconteceu e nos atingiu. Beleza? Deu para entender até aí, No
no grego, a palavra trauma significa, o grego é a língua em que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita. Então, no grego, a palavra trauma significa ferida. Olha só. Ferida. Ferida em cima de ferida. Golpe em cima de golpe. É o que significa o trauma. O trauma nada mais é do que uma ferida da alma. E precisa ser tratado. A gente não pode pegar e deixar, vou deixar isso para lá, vou deixar esse negócio para lá. Ah, vai passar, e a gente meio que deixar de lado. Não, isso é algo sério. Isso precisa ser tratado, porque se não for tratado, pode acarretar muitos problemas na nossa vida. Outra coisa que a gente precisa entender é que as pessoas são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, certo? Então, às vezes, uma coisa que me traumatizou não vai traumatizar outro. Como assim? Lembram dos temperamentos que nós estudamos? Tem pessoas que são, mais sensíveis, tem aqueles 2 temperamentos que são os mais calminhos, os mais introspectivos, e tem aqueles 2 temperamentos que são os mais extrovertidos, tal, Tem o colérico, que é aquele temperamento mais explosivo, mais ativo, líder. Tem o sanguíneo, que é muito alegre, muito espontâneo, muito comunicativo. Tem o melancólico, que já é assim mais sentimental, ele já é mais introspectivo, ele já é mais analítico. Tem o fleumático, que é assim mais frio nas coisas, calmo, extremamente calmo, não esquenta a cabeça com as coisas. Então tem essa questão do temperamento. E isso vai também influenciar na questão do trauma. Então tem pessoas que passam por situações como, por exemplo, assim, vamos pegar uma coisa assim bem que pode acontecer. Você está na praia, você foi na água, levou um caldo. Veio uma onda e... E você saiu rolando na areia, saiu comendo areia, bebeu um pouquinho de água. Aí o sanguíneo sai da água rindo dele mesmo. Aí vem um caldo. Meu Deus, que mico que eu paguei, deve ter um monte de gente rindo da minha cara aqui. Já o colérico já sai da água. Pra que eu vim pra praia hoje? Pra que eu vim pra praia hoje? Foi só para acontecer essas coisas, meu Deus do céu. Já o melancólico, meu Deus, eu podia ter morrido. Eu ainda estou sem ar. O melancólico, o fleumático, já sai da água assim, como se nada tivesse acontecido, Respira fundo, senta na areia e ali fica. Então, numa experiência dessa, para um, levou na esportiva. Para outro, fica um trauma, que quando ele for na praia de novo, ele não quer nem pisar na água. Porque aquilo assim, eu podia ter morrido naquela. Então fica aquele medo. E aí se a pessoa não reage, se a pessoa não tem um posicionamento diferente, aquilo pode aumentar, gente, e criar proporções enormes na vida da pessoa. Então, eu quero colocar aqui agora para vocês, o trauma ele pode se manifestar através de vários fatores. É claro que aqui está bem resumidinho, tá? Está bem resumidinho porque a lista é grande. Eu aqui só para ajudar você, porque uma coisa importante é a gente diagnosticar. Tem pessoa que fala assim, eu não tenho trauma não. Eu não tenho problema nenhum. Tem aqueles que são assim meio, desculpa a palavra aqui, meio soberbo assim, nariz meio empinado assim. É o super-homem, é a Mulher Maravilha que não reconhece. Isso é um problema. Porque quando a gente diagnostica o problema, a gente tem como tratar. Mas se a gente não diagnosticar, o negócio vai só
crescendo e tomando proporções cada vez maiores na nossa vida, prejudicando o nosso desenvolvimento, prejudicando os nossos relacionamentos e prejudicando as pessoas também. Porque aquele que é ferido, aquele que está ferido, o que acontece? Quem sabe completar? Fere. Acaba ferindo as pessoas. Aquele que está cheio de feridas, acaba ferindo. Às vezes ele nem percebe. Por isso que é importante a gente diagnosticar. Porque quando a gente diagnostica, a gente começa a ficar mais alerta. É como jogar luz, né? Quando a gente está diagnosticando, a gente está jogando luz nas trevas. A coisa estava em treva ainda, estava escuro, você não conseguia ver. Aí, na medida que a gente está estudando, a gente está jogando luz em algo que estava escuro. E vai começar a clarear coisas para você, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, e aí vem a cura. E aí vem o tratar de Deus. Porque não tem como Deus tratar enquanto a gente não conhece, a gente não está tratando, né? Então vamos lá. O trauma pode se manifestar através de vários fatores. Injustiças recebidas, né? A pessoa foi injustiçada, né? Poxa, fizeram isso, como é que tiveram coragem de fazer isso comigo? Né? Sofreu uma injustiça. Brigas familiares, nossa. Como que... Isso aí a gente vai ver ainda um outro exemplo que vem ali. Eu vou falar melhor sobre isso. Complexos e frustrações da vida. A pessoa fica complexada. Aconteceu um problema, que trouxe complexo. Às vezes, até na escola, às vezes acontece, o trauma vem às vezes de infância. Não é de adulto não. Aconteceu lá na escola, quando um colega fez um bullying contigo, te chamou de um apelido, alguma coisa, e você passou a se achar assim, cara, mas eu sou mesmo, eu sou feio, eu sou esquisito, né? Tem às vezes uns coleguinhas na escola que botam uns apelidos na gente assim, né? Bota assim, e dependendo de como você reage, você pode levar na brincadeira, como você pode ficar sentido, ficar magoado, se sentir envergonhado na frente de todo, humilhado na frente das pessoas, e aí causa o trauma, a ferida, né? Às vezes quando a gente fala a palavra trauma, as pessoas sempre pensam em alguma coisa assim, né? Muito grande, né? Alguma coisa muito grande, mas às vezes a coisa começa pequena e depois que se torna grande, né? Então uma coisa que você tem que entender, e isso vai ajudar muito no relacionamento, é você compreender que tem pessoas que são mais frágeis e que as coisas tomam uma proporção maior. E aí a gente tem que ter amor e tem que ter paciência, né? A gente não pode pegar e chegar para uma pessoa, porque isso é muita frieza. Isso vai muito de por exemplo, temperamento sanguíneo, às vezes o fleumático, né? Que conseguem, às vezes, superar fácil determinadas coisas, né? Tem uma facilidade muito grande de cobrar das pessoas, né? De pegar assim, você tinha que agir de maneira diferente, você tinha que ser diferente, você tinha que ter uma reação diferente, você é um fraco, você não está, isso é frescura, isso é meninice, isso é criancice. Isso aí, gente, é falta de sentimento com a dor do outro, né? É o que a gente chama de... É o que é empatia, né? Que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? É falta de empatia isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, em como fala, em que tom a gente fala. Às vezes a sua intenção, eu sei, é a melhor possível, mas a gente tem que ter tato para falar com as pessoas. Porque às vezes nesse seu jeito explosivo, nesse seu jeito, né, de pegar e falar as coisas, não, eu não posso guardar, eu tenho que falar. E aí você fala com o seu filho, fala com a sua filha, fala com a sua esposa, fala com o seu esposo, né, e causa o trauma. Causa a ferida. E a ferida que não é tratada, o que acontece? Ela vai crescendo, ela vai infeccionando.
E ela pode se tornar uma gangrena, ela pode pegar e, se necessário, uma amputação, o negócio pode ficar feio. Complexos, frustrações da vida, fobias, quer dizer, as pessoas que elas pegam por causa do medo, vem o trauma. É interessante que às vezes o trauma ele pode ser assim secundário, ou seja, o trauma, a situação não aconteceu com você, aconteceu com fulano, mas o negócio que aconteceu com fulano te impactou tanto que você ficou traumatizado. Você ficou com trauma por causa do que aconteceu com fulano. Acontece isso também. É o que a gente chama de trauma secundário. Aconteceu com fulano, mas você absorveu. Então, aí, o que a gente está falando aqui? De sentimento, a gente está falando de fragilidade, a gente está falando que tem pessoas que são mais frágeis e a gente precisa entender, compreender isso. Precisamos ser sensíveis à necessidade, à fragilidade das pessoas. A gente não pode achar que todo mundo é igual a gente, porque não é, gente. E aí que é a beleza do corpo de Cristo. Um ajuda o outro, um completa o outro. A mão sem braço não é nada, e o braço sem mão não é nada, e a mão sem os dedos também não é nada. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da alegria do sanguíneo, preciso da força do colérico, preciso da calma do fleumático, preciso da amizade profunda do melancólico. Nós nos completamos e nós precisamos ter essa percepção. E em vez de a gente cobrar, ficar cobrando das pessoas e acusando os nossos parentes, aqueles com quem a gente convive, a gente tentar entender e compreender e se colocar no lugar da pessoa. Isso vai evitar muita dor, muito sofrimento. Perdas de ente querido é outro motivo que causa trauma, né? Às vezes, uma pessoa perde um pai, perde uma mãe, e aquilo se transforma num trauma, porque ela tinha o pai e a mãe como, vamos dizer assim, o alicerce da vida dela. Morreu o meu alicerce. O nosso alicerce tem que ser Deus, gente. O nosso alicerce tem que ser Jesus. A nossa estrutura, a nossa base tem que ser o Senhor em primeiro lugar. Depois papai e mamãe, depois mulher, depois esposa, depois seja lá quem for. Acontece um problema na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer, correr para o pastor Luiz. Pastor, correr para a irmã Edna, diaconisa, irmã de oração. O irmão Paulo Espada, que ele é aquela pessoa assim que ele age rápido. Vou ligar para o irmão Paulo Espada, para o pastor, que eles vão me ajudar a resolver esse problema. Sim, com certeza eles vão se dispor para ajudar você a resolver o problema. Mas, primeiro que você tem que buscar é o Senhor. Seja qual for a situação que você passar difícil, o que tem que vir em primeiro lugar na tua mente é aquele que cura os quebrantados, que consola o de espírito angustiado, né? O que tem poder para restaurar, né, os muros caídos, aí edificar de novo. É o Senhor. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu ajudador. Ele primeiro. Busca em primeiro lugar. Não é isso que a palavra de Deus fala? Mas às vezes quando a gente passa pelo trauma, pela ferida, pela situação, a gente corre primeiro para as pessoas que estão à nossa volta para ver se elas podem aliviar aquela dor, resolver o nosso problema. É aí que mora o perigo. Porque no que você vai procurar primeiro, fulano e ciclano, às vezes o fulano e ciclano não estava preparado para aquilo. E vai falar um monte de abobrinha para você. E vai falar coisas para você que, em vez de melhorar, vai piorar a situação. Então, às vezes, perdas de ente querido causam traumas. Tem pessoas que perdem um pai e uma mãe e entendem. Olha, foi muito difícil para mim perder meu pai.
O meu pai era uma pessoa muito carinhosa comigo. Era uma pessoa que chegava para mim no telefone e falava assim: minha filha, você sabe que eu te amo? É muito bom ouvir isso. Eu sinto muita falta disso. Sinto. Mas eu não fiquei traumatizada. Eu não fiquei traumatizada com a morte do meu pai. Eu sinto saudade e trago na minha memória boas recordações. E eu me lembro que em outubro de 2018, eu falei com a minha irmã: olha, se prepara, porque eu visitei meu pai agora em outubro e eu estou sentindo que não demora muito, Deus vai levar nosso pai. Falei isso com ela. Isso foi em outubro de 2018, quando chegou final de janeiro de 2019, meu pai faleceu. Levou um tombo, e aí deu aquele tronco, né? Subiu o tronco e foi tudo muito rápido. Não fiquei traumatizada. Não fiquei. Fui lá na beirada do caixão, minha mãe não quis ir na beirada do caixão, ela queria ter a recordação dele vivo, né? Mas eu fui lá, passei a mão na cabecinha dele, não fiquei com trauma. Mas a minha irmã, ela não quis nem ir lá na casa, depois que o pastor Hamilton faleceu. Ela não teve estrutura para entrar dentro da casa do meu pai, por causa das recordações boas, das coisas. Não teve a mesma estrutura. Eu respeitei isso. Eu que fui, resolvi tudo com o pastor Hudson, fui lá resolvendo, porque ela também passou por perrengue, né? Ela perdeu o seu esposo, né? Foi tudo no mesmo ano, nossa família perdeu 2 entes queridos no mesmo ano, numa distância de 6 meses. Meu pai morreu em janeiro, o pastor Arnildo, esposo da minha irmã, morreu em junho. Foi 2 perdas significativas no mesmo ano. E eu falo para você, não fiquei traumatizada. Não fiquei. Deus me sustentou. Deus me sustentou. Eu pedi muito a Deus: Deus, me fortalece, me sustenta, porque eu preciso ajudar minha mãe. Mas tem pessoas que não têm a mesma estrutura e a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Violências sexuais. Isso é um motivo de muitos traumas na vida de muita gente, principalmente de mulheres, né, que sofrem isso às vezes dentro de casa, né? Quantas histórias talvez você já tenha ouvido e quem sabe tem aqui pessoas que tenham vivido isso, de pais que abusam das suas filhas, dos seus filhos dentro de casa, e isso, né, a pessoa se silencia e aquilo se torna um trauma, marcas, né, de coisas que aconteceram dentro da sua casa, com pessoas que eles tinham confiança. Outros fatores, demissão de emprego. Mas isso é uma coisa muito pequena. Ficar traumatizado por demissão, sim, tem muita gente que fica. Porque na cabecinha de algumas pessoas, o ser demitido de um emprego significa que ele não é competente. Dependendo do que falaram para aquela pessoa naquele trabalho, ela pode sair arrasada daquele trabalho. Assim, olha, nós estamos te despedindo porque você não preenche os requisitos. Você não se saiu bem na sua função. Você não conseguiu, não preencheu os requisitos, aquilo que a gente esperava você não produziu, então nós estamos te dispensando. Difícil, né? Difícil. E aí você fica com aquilo assim: poxa, eu não dou para nada. Pode chegar, né? Se a pessoa, tudo depende do seu posicionamento. Você pode chegar e pensar assim: perdi essa, vou correr atrás de outro. Não é nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai me ajudar, Deus vai abrir porta para mim. Senhor, olha para essa situação. Isso é uma reação. Outra reação pode ser: cara, realmente eu não dou para nada. Eu não paro em emprego nenhum. Eu não consigo produzir. Eu não consigo que ninguém reconheça o meu trabalho. E aí o diabo aproveita, porque o trauma é uma brecha
para o inimigo. É como que assim, opa, abriu-se uma porta que eu posso de repente entrar aqui e destruir a vida desse camarada, eu posso destruir a vida dela. Porque a pessoa está fragilizada. A pessoa está fragilizada, o inimigo aproveita. Vamos aumentar um pouco isso, né? Vamos aumentar um pouco isso. Então a pessoa começa lá com um pensamento, né? Puxa, eles falaram coisas fortes para mim, aí o diabo vai. E é verdade. Você nunca vai dar para nada. Você nunca vai prosperar. Você nunca vai conquistar nada na sua vida. Diabo. O diabo começa, ele tem uma vozinha, ele tem uma capacidade para trazer engano na mente do ser humano. Ele é especialista para destruir, para fazer as pessoas acreditarem em mentira. Parece real, parece que é verdade, mas é o inimigo lá, ó. E você fica assim, todo mundo está contra mim, todo mundo quer o meu mal. Não é verdade. Muitas vezes não é verdade. O fato de alguém te chamar a atenção de alguma coisa, o fato de alguém um dia riu de alguma coisa de você, não significa que a pessoa está querendo sempre o seu mal. O sanguíneo é uma pessoa que ri de tudo. Ele ri. É um zombador. E você só tem que levar na esportiva, porque se você ficar lá todo cheio de milindre, aí é que ele vai fazer mais mesmo. Então você não pode ser melindroso. Você tem que deixar Deus tratar isso. Senão isso vira um trauma. Vira o quê? Ferida. E gente ferida fere os outros. Ih, mudei aqui, né? A benção. Eu até coloquei aqui outros que eu fui lembrando, depois que eu fiz esse poxa aí, eu lembrei outras coisas que marcam divórcio. O divórcio, na maior parte das vezes, marca e causa traumas, feridas no coração. E a pessoa entra, às vezes, num segundo relacionamento cheio de ferida, que não foi tratada do primeiro, e aí quando chega no segundo, você acha que vai ser mole? Não. Ela está trazendo lá as marcas, feridas do relacionamento passado que não deu certo, e pode acontecer do segundo também não dar certo. Você já viu aquelas pessoas que já casaram 3, 4, 5 vezes? Você lembra da mulher samaritana? Jesus chegou assim, né? Fala assim, vai chamar teu marido. Aí ela, eu não tenho marido. Disseste bem, por quê? Tiveste 5 e esse que agora você tem não é teu marido. Quer dizer, a mulher estava tentando. O primeiro não deu certo. Aí ela tentou o segundo, não deu certo. Por quê? Feridas, traumas, marcas. Vai levando para um, vai levando para o outro. Não tratou, não diagnosticou o problema e vai continuar o problema. Então, o divórcio, ele pode causar traumas. Não só na vida do esposo e da esposa, que causa, mas ele pode causar, e com certeza causa, na vida dos filhos. Hoje em dia, né, uma das coisas que o traumatizado faz é querer encobrir o que ele sente. Ele tem vergonha do que ele sente. Ele tem vergonha do estado em que ele está. E ele não quer que ninguém saiba. Ele procura usar uma máscara. O traumatizado, ele usa uma máscara. Já viu a história do palhaço? Né? O palhaço pinta aquela cara toda engraçada, com um sorriso de orelha a orelha, mas por trás, às vezes, traz lágrimas. Quando ele vai tirar lá a maquiagem, ele chora compulsivamente dentro do camarim. É uma máscara. A realidade dele é outra. E muitas vezes a pessoa que tem trauma, ela está lá, às vezes está lá brincando, está lá rindo. E todo mundo pensa, e aquele ali é de bem com a vida? Sabe de nada. Porque o espiritual discerne todas as coisas. E de ninguém é discernido, né? Que a Bíblia fala. Então muitas vezes a gente não tem discernimento nenhum, a gente não percebe nada. Porque se Deus não mostrar, a gente é enganado facilmente.
E aí a gente olha para aquela pessoa e vê a pessoa brincando, rindo e fazendo todo mundo rir e não sabe que aquela pessoa está cheia de feridas, de marcas profundas na sua vida. E aquela brincadeira toda, na realidade, é para encobrir algo que ele não quer que ninguém saiba, ele tem vergonha disso. Eu não queria ser assim, eu não queria sentir isso, eu sinto, mas não queria. E aí você tem que voltar lá para Isaías 61. Jesus veio para curar os quebrantados de espírito. Jesus veio para consolar os que choram. Jesus veio para trocar vestes de espírito angustiado por vestes de louvor. Jesus quer que você viva realmente uma vida abundante, alegre e feliz. Que só Ele pode dar na nossa vida. Ainda coloquei aqui mais acidentes, né? É outra que eu esqueci, não coloquei ali, mas eu fui lembrando. Acidentes podem causar traumas, né? Um acidente de carro, né? Às vezes, como eu citei o exemplo do afogamento, né? A pessoa quase se afogou. Então, acidentes podem causar traumas. Às vezes até, eu vou contar uma coisa engraçada, né? Eu falei sobre o trauma secundário, vamos falar coisas engraçadas de vez em quando, para a coisa não ficar tão pesada, né? Porque é um assunto que é difícil de tocar em ferida, é coisa. Eu estou falando com você aqui e de repente, no seu coração, está borbulhando um monte de coisa. Eu creio que essa lição aqui, pastor, talvez ela seja dada em mais de 2 domingos. Mas Deus vai curar pessoas aqui. Em nome de Jesus. E eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe sempre teve medo de barata. Medo mesmo. Medo mesmo. Você não tem noção do que acontecia quando aparecia aquelas baratas cascudas, grandes, voadoras dentro da minha casa. E eu me lembro, ainda assim, eu devia ter uns 9 anos e tudo, meu pai tinha comprado uma pilha de pratos novinhos para ela, lá substituir na cozinha. Entrou aquela abençoada lá, bem grande, voadora. Minha mãe tinha acabado de lavar os pratos novos, estava enxugando. E ela pegou, né, ia guardar os pratos. Quando a bichinha apareceu voando, os pratos voaram também. Todos, quebrou tudo. O meu pai ficou, né? E eu cresci vendo essas situações de barata, né? Eu me lembro de situações assim de sabe, cômicas, hilárias dentro da minha casa por causa desse bichinho imprestável. E eu cresci, você acha o quê? Amando barata? Cheia de coragem de matar barata? Não. O mesmo medo e o mesmo pavor que a minha mãe tinha de barata passou para mim. Olha, pergunta ao meu marido. Quando elas aparecem lá em casa, as grandes, as miúdas eu não fico assim não, mas as grandes, as voadoras, é assim, ela apareceu na sala, eu tô lá na cozinha. Já fui. Se virem, dê um jeito de vocês, eu tô indo. Graças a Deus, olha, eu pedi a Deus para meus filhos não serem assim. E a Priscila, graças a Deus, ela foi criada vendo essa situação, mas ela tem um temperamento diferente do meu. Ela é corajosa. Ela tem um pouco, né, do colérico, então ela é cheia de coragem. É ela que enfrenta, quando o pastor não está, é ela que enfrenta a bicharada. Lá em casa já entrou barata, já entrou, como é que diz? Morcego, e ela enfrentou. Ela foi lá enfrentar o bicho. E eu tô lá longe. E eu confesso a vocês que eu vim orando por isso, porque a pior coisa que tem é quando você tem um trauma, ele vem junto, vem o medo. E o medo, ele paralisa a gente. Paralisa. É uma coisa tão horrível, eu não sei quem já sentiu isso. A pior coisa é quando você sente o medo e aquilo te paralisa e você não consegue. Você quer enfrentar, mas você não consegue. Aquilo te prende. É como a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu botei esse texto. Eu queria achar o texto de 1 João aqui. No amor não existe medo.
Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor aqui é quem? É uma pessoa. Quem é o perfeito amor? Jesus. Jesus é esse perfeito amor que lança fora o medo. E sabe, várias vezes lá em casa, eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu não quero sentir isso. E quando meus filhos não estiverem em casa? Já aconteceu. E eu simplesmente tranquei a porta, deixei o bicho lá e fui para outro e fiquei lá esperando. É horrível. Talvez, graças a Deus, o pessoal da minha família nunca chegou, o pastor, nem a Priscila, nem Daniel, chegaram para mim e falaram assim, que palhaçada. Olha o seu tamanho. Com medo de um bichinho desse. Nunca chegaram para mim para falar isso. Todos eles compreendem e me ajudam. E eu vou dizer uma coisa. A grande vitória que eu tive um dia, que eu estava sozinha em casa e eu consegui matar com uma vassoura, né, e um spray, ainda aqui distante. Mas eu consegui, aleluia, consegui. Você não sabe como foi difícil para mim vencer. É como se eu tivesse com uma corda me amarrando e eu quero sair daquilo e não consigo. É o medo, é o pavor, paralisa, é horrível. Tem pessoas que têm medo de outras coisas. A minha mãe, quando chove, raios, trovoadas, relâmpagos, ela fica apavorada. Por quê? Um trauma. Quando ela era criança, caiu uma tempestade grande onde ela morava e o vento, principalmente quando venta muito, ela fica muito, muito apreensiva. Porque quando ela morava na casa, a casa dela foi destelhada e ela estava sozinha. E todas as pessoas dali saíram das suas casas, saíram correndo pela rua e ela teve que sair correndo porque estava tudo voando. Trauma. E aí quando chove, quando tem... Então eu tenho que compreender isso. Eu não posso chegar para a pessoa que tem esse problema e falar assim, que isso, você não está vendo que a gente está no apartamento aqui, não vai voar telhado nenhum? Ah, mas pode vir. Ela me falou isso, né? Pode vir alguma coisa voando e quebrar a vidraça e entrar pela casa e destruir e me atingir. Trauma. E Deus cura, queridos. Deus cura. Deus nos dá todas as ferramentas para a gente enfrentar isso. Seja qual for o seu trauma, sua ferida, sua marca, Deus tem poder para te curar. Se você sofreu uma agressão, sofreu algo lá dentro da sua casa, alguém te humilhou, alguém abusou de você, Deus tem poder para curar isso. Curar. Você não precisa ficar preso nesse passado. Deus tira isso. Deus arranca. É tudo uma questão também de posicionamento. Tem casos, e aí a gente tem que respeitar. Dependendo do estrago que o trauma causou na vida da pessoa, vai necessitar, às vezes, né? A gente tem que entender isso. A gente tem que ter maturidade para isso. Tem pessoas que você vai lá, você ora, você faz um estudo como a gente está fazendo aqui, e Deus trata, Deus cura, Deus restaura. Mas tem outras situações que foram, o trauma trouxe estragos profundos, em que a pessoa vai precisar de ajuda profissional. Vai precisar sim ir no psicólogo, vai precisar sim ir no psiquiatra, tomar uma medicação, porque às vezes o trauma foi tanto, nós vamos ver isso, que atingiu o físico daquela pessoa. Começa a aparecer sintomas no corpo da pessoa. A pessoa não quer comer, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não tem força para cuidar de si mesma, não tem mais ânimo para se cuidar, e aí ela precisa de ajuda. E Deus fez os médicos para isso, para ajudar essas pessoas que às vezes não conseguem vencer os seus traumas, as suas feridas da alma sozinha. Ela confia em Deus? Confia em Deus. Ela
Ela tem fé em Deus? Tem fé em Deus. Mas ela precisa de ajuda. E a gente tem que entender isso. Deus criou os médicos justamente porque Ele tem amor a cada um de nós para nos ajudar. Então, há casos que a pessoa precisa da ajuda profissional. Precisa de ter um psicólogo para ela conversar, botar para fora, uma pessoa de fora, uma pessoa que não esteja, que não faça parte, né, do seu ambiente que causou trauma. Às vezes o marido, às vezes os filhos, os pais podem ter a melhor boa vontade para ajudar, mas não pode ajudar. Sabe por quê? Porque você, sem saber, você contribuiu para piorar a situação. Você às vezes não sabe que você acabou piorando mais a situação ainda. Então você é a última pessoa que vai poder ajudar na cura. O que você pode ajudar é levar aquela pessoa para ser tratada, para ser curada. E aí o psicólogo vai, ele estudou para isso. Ele estudou como é que funciona o pensamento, o sentimento, as reações das pessoas. Ele estudou para isso. Então ele tem inúmeras formas de trabalhar para aquela pessoa ser curada. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, é um trabalho, pode se tornar um trabalho de equipe, né? O pastor trata da parte espiritual, né? Orando para Deus curar, ministrando a palavra, porque a palavra ela restaura, ela cura, né? Deus levanta os médicos, psicólogos, psiquiatras que podem auxiliar, às vezes uma medicação, você não tem noção. Mas hoje em dia, essa tecnologia, a ciência se evoluiu tanto, que às vezes um remédio levanta a pessoa. Um remedinho que ela toma e ela fica de bom humor. Aquele mau humor, aquela angústia, aquela tristeza vai embora às vezes com um comprimidinho. E aí, o clima dentro de casa melhora muito. E todo aquele sofrimento vai melhorar. E existem casos, quando a pessoa não tem Jesus, que a pessoa passa por traumas, passa por situações em que a porta abriu para Satanás. E aí o diabo entra e às vezes acontece uma possessão através de um trauma, de uma ferida da alma que não foi curada e abriu-se a brecha e o diabo entra. E aí você, como é que resolve um problema desse? Aí você tem que pregar o evangelho, levar a palavra de salvação para aquela pessoa entregar a vida para Jesus, para você começar um trabalho de libertação na vida daquela pessoa. E aí quando ela for liberta, o trauma pode ser curado. Então existem várias situações. O assunto é complexo. Voltando, deixa eu voltar para lá. A influência dos pais é outra situação que acontece como fator que causa trauma. Olha só o que está escrito ali. É desse relacionamento que muitos adquirem os maiores traumas. Como assim? Como assim? Os maiores traumas podem ser causados pelos próprios pais? Pois é. Eu tenho certeza que nenhum pai desejou causar trauma no filho. Mas às vezes causa. E a gente precisa ter a humildade para reconhecer algumas coisas e deixar Deus tratar. A gente tem que entender que o fato de eu ter sido tratada quando criança pelos meus pais, os meus pais terem sido, vamos dizer, rudes, se o meu pai e minha mãe era grosso comigo, se meu pai e minha mãe não falavam eu te amo para mim, se o meu pai e minha mãe só cobravam e criticavam o tempo todo, isso não significa que você tem, isso não é desculpa para você fazer a mesma coisa com seus filhos. Eu quando estava isso, graças a Deus, o Evangelho ajuda muito a gente nessa hora. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a abrir os nossos olhos para enxergar coisas que a gente não enxergava antes.
Então tinha algumas coisas que eu via dentro da minha casa e eu falava assim: quando eu tiver os meus filhos, eu não vou fazer isso. Quando eu tiver os meus filhos, eu nunca vou chamar eles de burro. Nunca. Porque eu sei o estrago que isso fez na minha vida. Então eu não vou fazer isso. Mas tem pais que não atinam com isso. Pega e repete. É um ciclo vicioso. Lembra do povo de Israel? Morre povo, nasce povo e continua aquele ciclo de desobediência a Deus, de idolatria, de coisa ruim. Caramba! Por quê? Porque ninguém parou o ciclo. Continuou. A idolatria do filho, do pai, do avô, passou para o pai, que passou para o filho, que passou para o neto, e aí continuou. E às vezes acontece a mesma coisa. Pecado. Pecado atrai quem? Atrai o diabo. O diabo fareja pecado. Ele gosta. Quer atrair o diabo? Peca. Pecou, ele fareja. Estou sentindo cheirinho de pecado. E aí ele vai. E começa a atormentar. E a sua vida, a sua família vira um inferno. Então aqui, ó, os traumas maiores muitas vezes acontecem dentro de casa. Sabe o que acontece? Pais que ficam às vezes o tempo todo, quando chega para o filho, nunca elogia, nunca tem nada bom para falar do filho. Eu sei que a sua intenção, mas eu falo para o bem dele, eu sei. Mas coloca no lugar. Quando você era criança, você gostava de ouvir do seu pai e da sua mãe um elogio? Claro que gostava. Se não gostava, é porque você tem problema. Se você não gosta de receber um elogio, você é problemático. Porque todo mundo gosta de receber um elogio. É ou não é? Todo mundo gosta de ouvir um eu te amo. É ou não é? Todo mundo gosta de receber um abraço? Todo mundo gosta de receber um beijo de vez em quando? Todo mundo gosta de receber um afago, um carinho, de ganhar um presente fora de data? Claro! E por que você não faz isso com os seus? Por que você repete o mesmo ciclo que fizeram com você, você faz com seus filhos, netos e bisnetos? Ah, eu sou assim. Eu sou assim mesmo. Ah, eu não sei agir diferente. Aprenda com Jesus. Jesus falou assim: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma das coisas que Jesus pregou muito e que você vai ver muito, você vai ver em Provérbios. Olha, Provérbios, eu não anotei esse texto não, mas tem um texto de Provérbios que fala assim: 7 coisas que Deus abomina, né? 7 coisas que Deus detesta, e a última Deus abomina. Tem um texto assim. E aí essa última coisa que Deus abomina está falando sobre relacionamento entre irmãos, quando está ruim. O que eu estou querendo dizer? É que Deus preza muito a questão de você tratar bem uns aos outros, de você amar o seu próximo. Isso tem um peso grande para Deus. E que dirá dentro da nossa casa? Pai, filho, mãe, filho, esposo, esposa. Então, que sejamos canais de bênção na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Sejamos bênção na vida dos nossos vizinhos, daqueles que nos cercam. A instabilidade no lar é outra coisa que causa trauma. No mundo infantil, a maior dor é a da injustiça. O pai e a mãe estão passando por problemas no trabalho, às vezes problemas conjugais, e desconta a raiva, desconta a insatisfação, desconta a frustração. Você teve um dia ruim no seu trabalho, o patrão chamou a atenção,
as pessoas não foram justas com você, aí você chega em casa, a esposa vai e fala com você: oi, bem, como é que foi o seu dia? Aí vai 10 pedras na mão. Foi péssimo. Ai, não tô a fim de falar nada não. Comida já tá pronta? Comida tá pronta? Você não fez a comida ainda? Poxa, eu tô cansado. Tô estressado. Será que você não entende, não? Nem sabe como foi o dia da esposa, que também foi estressado, que também passou por problemas, por lutas, e você não sabe se ela passou mal, se ela não teve um dia bom. E daí, amados, começam as palavras agressivas e vai um ferindo o outro. E os filhos estão ouvindo tudo isso. Os filhos estão vendo tudo isso. E você acha que não causa estrago? Causa estrago. Pais que brigam e discutem e gritam na frente dos filhos, causa no filho insegurança, causa no filho medo. O filho fica com medo de se relacionar com outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas, não casa, não tem medo de casar. Não quero casar, porque para ter uma vida infernal, que nem a vida do meu pai e da minha mãe, eu não quero. Trauma. Não quero casar. Nenhum relacionamento do filho vai bem. Por quê? Trauma. Ele foi criado vendo os pais só em brigalhada, discussão. Aquilo dali traz uma influência. A dor da injustiça. Isso é injusto com seus filhos. Eles não mereciam isso. Não mereciam. Eles não têm culpa das suas frustrações, das suas insatisfações. Eles não têm culpa das suas derrotas, dos seus problemas. Não tem culpa. Eles não pediram para nascer. Vai buscar Deus. Vai buscar a graça de Deus para lidar com isso. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. Ai, irmã, agora já era. Eu já errei. Eu já fiz o que não devia mesmo. Já está tudo estragado. Você está vivo? Respira aí. Está respirando? Então tem solução. Você não está morto? Só para a morte não tem jeito. Para a morte não tem jeito. Se você estiver morto, aí não dá. Tem algum morto aqui? Não tem. Todo mundo vivinho. Então tem solução para o teu problema. Tem cura para o teu trauma e dos teus filhos. O Senhor não é mentiroso. Ele está dizendo aqui que Ele veio para curar os quebrantados de coração, os de espírito angustiado. Pode estar tudo destruído. O Senhor, Ele vai dizer aqui no texto: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão. E eu vou encerrar aqui. As cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Glória a Deus. Deus tem poder. A questão é, você crê nisso? Amém. Você confia? Você acredita que Deus pode mudar a sua história, a história dos seus filhos? Deus é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em milagres, em mudanças. Deus pode tudo. É uma questão de confiar em Deus, de crer que Ele é poderoso para fazer. Poderoso para fazer a obra em você, porque às vezes a gente pensa só nos outros, né? Não. Uma vez Deus, quando eu era adolescente, jovem, e eu pedia muito para Deus trabalhar na vida dos meus pais. E aí, Deus usou um profeta uma vez, não me conhecia, não sabia nada de mim. Eu vim de Cachoeiro para cá, para o Rio, estava numa reunião de oração, Deus levantou um profeta e falou assim: a obra que você pede na vida deles vai começar primeiro em você. Eita, pá! Vai começar primeiro. Você quer que seja feita a obra neles? Deixa eu trabalhar primeiro em você. Porque através da obra que eu fizer em você, eu vou fazer deles. E aí? Está disposto? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a renunciar? Está disposto a pedir perdão? Está disposto a se humilhar? A engolir teu orgulho, teu ego? A vencer a vergonha? Tudo isso são caminhos para a cura. Reconhecer, fazer confissão de pecado,
Confessar, Senhor, eu pequei. Porque muitas vezes nós somos o alvo do trauma e outras vezes nós somos o causador do trauma. E aí nós ficamos levando uma culpa. Nós nos sentimos culpados. Eu fui culpado disso, disso e disso. E aí Jesus já levou sobre si toda a nossa culpa. Jesus já levou sobre si toda a nossa maldição. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você precisa se perdoar. Talvez seja isso o caminho para a sua cura. Você precisa se perdoar. Eu, quando estava estudando, Deus falou muito comigo. E Deus está trabalhando comigo também. Eu estou também sendo tratada, sendo curada quando eu vou estudando. Então, traga outras pessoas para serem curadas. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Deus falou isso comigo. Muita gente. E eu tenho certeza, o que eu quero fazer no final desse estudo é fazer um momento de ministração com vocês aqui. Nós vamos orar para Deus quebrar cadeias, Deus quebrar grilhões, Deus romper fortalezas e Deus trazer cura e restauração sobre nossas vidas. Amém, queridos?